Neste vídeo, saímos de uma fazenda rumo a Guaramiranga e, bem, digamos que a aventura começou antes mesmo de chegar ao destino. Nosso plano era simples, seguir viagem para Guaramiranga, mas como qualquer pessoa que gosta de economizar tempo, a gente escolheu a rota mais curta que o Google Maps indicou. O problema é que logo no início do caminho já estava ficando meio estranho. A estrada foi ficando cada vez pior, mas a gente pensou, daqui a pouco melhora. Só que não melhorou, na verdade só piorou. Quando percebemos, estávamos literalmente no meio do mato. Foi aí que aceitamos a derrota, demos meia volta e tivemos que refazer todo o caminho para pegar a rota mais longa. Moral da história, o caminho mais curto nem sempre é o mais rápido. Depois dessa novela, finalmente chegamos em Guaramiranga. O carro ficou todo sujo, mas o pior é que ele também ficou com vários arranhões nas laterais do carro. Mas vida que segue, não é mesmo? Já era noite quando chegamos, então decidimos caminhar pelo centrinho. Ali não existe pressa, as pessoas caminham devagar, os restaurantes estão cheios, as luzes deixam tudo acontecendo e o clima convida a simplesmente aproveitar o momento. Guaramiranga tem aquele charme de cidade pequena onde tudo parece acontecer ao redor da praça principal. E claro que não poderíamos sair dali sem experimentar um chocolate quente. Pode parecer uma coisa simples, mas tomar um chocolate quente numa cidade conhecida pelo clima frio tem um outro significado. Depois do passeio, fomos para um camping. No dia seguinte, acordamos cedo, preparamos nosso café da manhã e aproveitamos aquele momento tranquilo que só quem viaja de forma mais simples consegue entender. Sem correria, sem despertador tocando, apenas curtindo o lugar. Saímos do camping e fomos abastecer o carro que já estava na reserva, mas não há postos de gasolina em Guaramiranga e fomos até Pacoti, que é a cidade mais próxima. E vou falar que nem deu para reclamar de ter que descer até lá, pois a descida da serra é uma coisa linda de se ver. Nossa primeira parada do dia foi a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, um dos símbolos mais importantes de Guaramiranga. A história da cidade está diretamente ligada à história dessa igreja. Antes de Guaramiranga se tornar o destino turístico que conhecemos hoje, a região era formada por pequenos povoados que cresceram ao redor da fé e das atividades agrícolas da serra. Ao longo dos anos, a igreja acompanhou o crescimento de Guaramiranga e se tornou um dos principais pontos de encontro da comunidade. Mesmo para quem não é religioso, é impossível não admirar a arquitetura e a importância histórica do lugar. Afinal, boa parte da história da cidade passou por aqui. E uma coisa que chama a atenção é como a igreja se integra à paisagem da serra. Cercada pelo verde e pelo clima agradável de Guaramiranga, ela acaba se tornando muito mais do que um ponto turístico. Ao lado da igreja matriz também ficam algumas casinhas que ajudam a contar um pouco da história e da identidade de Guaramiranga. Com sua arquitetura simples e colorida, elas lembram o período em que a cidade começou a se desenvolver na serra, preservando aquele clima acolhedor típico dos pequenos municípios do interior. Depois seguimos para um dos lugares que mais nos surpreenderam, a Igreja da Gruta. Diferente da igreja matriz, que fica no coração da cidade, esse lugar está cercado pela natureza e transmite uma sensação de tranquilidade logo na chegada. A igreja foi inspirada na famosa Gruta de Lourdes, na França, local em que se tornou conhecido pelas aparições de Nossa Senhora em 1858. Por isso, além de atrair turistas, também recebe muitos visitantes em busca de momentos de fé e reflexão. Mas o que mais chamou nossa atenção foi a forma como a construção se mistura à paisagem da serra. É um daqueles lugares em que a natureza parece fazer parte da própria experiência. Ao lado da Igreja da Gruta começa a trilha que leva ao Espaço Alverne, então decidimos continuar a caminhada. E foi durante esse percurso que uma das coisas chamou bastante a nossa atenção: a quantidade de vegetação ao redor. É um lugar um pouco diferente das outras cidades do Ceará, principalmente para quem está acostumado com as paisagens mais secas do estado.
Isso porque a Serra de Baturité possui um microclima muito peculiar. Quando os ventos úmidos vindos do oceano encontram a serra, eles sobem, resfriam e ajudam a formar mais nuvens e chuvas. É justamente esse fenômeno que mantém a região mais verde com temperaturas mais amenas durante boa parte do ano. Graças a essas condições, a serra preserva importantes áreas de Mata Atlântica, criando paisagens completamente diferentes do que muita gente imagina encontrar no Ceará. E conforme caminhávamos pela trilha, era impossível não parar algumas vezes para simplesmente admirar a natureza e aproveitar a tranquilidade do lugar. No final do percurso, chegamos ao Espaço Alverne, um local criado pelos frades capuchinhos para contemplação, reflexão e contato com a natureza. O nome é uma homenagem ao Monte Alverne, na Itália, local ligado à história de São Francisco de Assis, e olhando a paisagem ao redor, dá para entender por que escolheram justamente esse lugar. Depois da caminhada, fizemos uma parada para o almoço e aproveitamos para deixar nossa marca. Nosso próximo destino era o Pico Alto, e se você pesquisar o que fazer em Guaramiranga, provavelmente esse lugar vai aparecer em praticamente todas as listas. A subida já é uma atração à parte. A cada curva, a paisagem vai ficando mais bonita e a expectativa só aumenta. O Pico Alto tem cerca de 1.115 metros de altitude e é considerado o terceiro ponto mais alto do Ceará, e muita gente faz questão de incluir esse lugar no roteiro quando visita a Serra de Baturité. Mas, sinceramente, os números acabam ficando em segundo plano quando a gente chega lá em cima. De um lado, é possível observar boa parte da Serra de Baturité com suas montanhas cobertas de vegetação, e do outro, a paisagem se estende por quilômetros, mostrando uma perspectiva completamente diferente da região. E talvez seja justamente isso que torna o pico algo tão especial. Não é apenas um mirante, mas um lugar que permite enxergar a dimensão da serra e entender por que Guaramiranga tem uma paisagem tão única. Nós demos sorte de pegar o tempo aberto, então conseguimos aproveitar a vista dos dois lados e contemplar cada detalhe desse cenário. Depois de um dia visitando alguns dos vários atrativos da cidade, não poderia haver um lugar melhor para encerrar a nossa passagem por Guaramiranga. E aproveitamos para deixar a nossa marca aqui também. E assim terminou nossa passagem por Guaramiranga. Uma viagem que começou com o Google Maps tentando nos levar para o meio do nada e terminou em um dos lugares mais bonitos que já visitamos no Ceará. Entre igrejas históricas, trilhas, paisagens incríveis, Guaramiranga mostrou porque é um dos destinos mais especiais da Serra de Baturité. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e acompanha nossas próximas aventuras.